Boa noite. Hoje nós vamos dar uma pequena interrupção naquilo que nós estamos falando sobre o desafio, né, do século XXI. Ontem e depois, nós abordamos o desafio tecnológico em 3 dias. E a partir de agora, vamos começar a enfrentar o desafio político, né? Então, nós vamos falar, amanhã eu devo falar sobre 3 coisas ao mesmo tempo, quer dizer, comunidade, a civilização e o nacionalismo. Depois, na segunda, eu falo sobre a empresa, sobre religião, e a terceira nós vamos falar sobre imigração. Imigração nós vamos dividir em 2 partes, né? Mas hoje, então, nós resolvemos interromper para falarmos sobre o tema Meixo Sama. Não é simplesmente um fundador de religião, nem redentor e nem Kyosho. Vamos começar, então, por etapas. Seria ele apenas um fundador de religião? Meixo Sama não é como Jesus Cristo no cristianismo, Maomé no islamismo e Sakyamuni no budismo. Isso está bem claro por Meixo Sama no seu ensinamento. Sou Deus ou ser humano? Na Luz do Oriente, volume 1. Ele fala o seguinte: naturalmente sou religioso, mas não sou um fundador de religião como foi o Sakyamuni ou Jesus Cristo. Mas então ele seria como? Qual a diferença? Aí nós vamos para um ensinamento dele chamado Estado de União com Deus, no jornal Eiko, número 155, 7 de maio de 1952. Ele explica o seguinte: desde os tempos antigos, muito se tem falado sobre pessoas que vivem em estado de perfeita união com Deus. Mas eu creio que jamais existiu alguém que realmente tivesse vivido nesse estado. De fato, os 3 grandes religiosos, Sakyamuni, Buda Sakyamuni, Jesus Cristo e Maomé, pareciam unos com Deus, mas, em verdade, eram apenas mensageiros da vontade divina. Em termos mais claros, eram mensageiros de Deus. Dessa forma, não se sabia fazer diferença entre uma pessoa em estado de união com Deus e um mensageiro de Deus. Os mensageiros de Deus atuam através de encostos ou seguindo as determinações divinas. Por isso, sempre rezo a Deus e peço sua proteção. Eu, porém, não faço nada disso. Como os fiéis sabem, não oro a Deus nem lhe peço orientação. Basta que eu haja de acordo com a minha própria vontade, o que é muito fácil. Os que poderão estranhar o que estou dizendo, por ser algo inédito, explanarei apenas os pontos que não acarretam nenhum problema. Como sempre digo, há uma bola de luz em meu ventre. Essa bola é o Espírito de Deus. De modo que ele mesmo maneja livremente meus atos, minhas palavras, tudo. Ou seja, em mim não há distinção entre Deus e o homem. Este é o verdadeiro estado de união com Deus. Como o Espírito Divino que habita o meu ser é o mais elevado, não existe nenhum Deus superior a este, não faz sentido reverenciar outros deuses. A melhor prova são os milagres manifestados diariamente pelos fiéis. Se até os meus discípulos vivenciam milagres que não são inferiores aos manifestados por Cristo, poder-se-á, através desse único fato, imaginar a hierarquia. Acrescenta-se ainda que todos os religiosos existentes até agora previram a concretização de um mundo paralítico, mas não disseram que seriam eles os construtores desse mundo. Isto porque seu nível divino era inferior e seu poder insuficiente. Mas eu afirmo que o paraíso terrestre, mundo sem doença, miséria e conflito, será construído por mim. Daqui para frente, vivenciarei inúmeras realizações surpreendentes, nunca vistas até agora. E por isso gostaria que as observasse com muita atenção. Surgirão inúmeras ocorrências inconcebíveis em termos de realização humana. Então você vê, a gente tem que ver que Meixo Sama não era simplesmente um fundador de religião. Ele chegou ao estado de união com Deus.
Aí, outra questão. Seria ele, mesmo tendo entrado no Estado de União com Deus, seria ele um senhor da redenção do mundo? Em várias oportunidades, o fundador havia se referido ao termo Messias na entrevista realizada em setembro de 1948. Por exemplo, disseram em resposta a uma pergunta: essa palavra Messias é hebraica, por isso é um pouco difícil de ser entendido em japonês. Significa Senhor da salvação do mundo, ou simplesmente Salvador. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Salvador, mas, na verdade, ele é o Senhor da redenção, o que é bem diferente de Senhor da salvação do mundo. Redentor é aquele que redimiu os pecados de todos os povos, tornando-se representante desses pecados, sacrificou sua vida para ser perdoado. Salvador não é aquele que é perdoado, e sim o que perdoa. Bem, darei maiores explicações com o passar do tempo. Eu agora. Essa interpretação, na qual nenhum especialista em judaísmo e cristianismo chegava a pensar, era resultado de uma assimilação total do significado do termo. Com base na convicção de que o fundador era o Messias, nossa igreja, durante certo tempo, foi denominada Igreja Messias Mundial. É até bom porque agora com essa confusão, nós éramos chamados de Igreja Messiânica Mundial, né? Então agora essa cisão aí está sendo chamando de Igreja Mundial do Messias. Quem está com que hoje? Igreja Mundial do Messias. Mas isso que está sendo que está com que hoje. Mas o mesmo há muito tempo falou era Igreja Messias Mundial, não Igreja Mundial do Messias, Igreja Messias Mundial. Só para ficar em tudo IMM, né? Bom. Agora vem a questão. Bom, mas isso não é Messias, mas é único. Segundo as religiões, são citados em Jesus Cristo 33 citam que nessas religiões, vou citar só as maiores, que tem lá Messias. Por exemplo, 12 dos judaicos. Eu não vou botar todos os nomes, são muitos aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Já em 44, 46, depois de Cristo, teve o Teudas na Judéia. O pessoal achava que ele era o Messias. Vou pegar o último aqui. O último é o Menachem Mendel Scherson, 1902 a 1994. Morreu recentemente. 12 cristãos também. 12 judaicos, mas também tem 12 cristãos. O século VIII, Aldebert. Né? Tem até um brasileiro chamado Álvaro Henri Cristo Thaís, 1948. Esse brasileiro foi fundador da Instituição Suprema Universal da Santíssima Trindade, autoproclamado a reencarnação de Jesus Cristo. Os islâmicos, por exemplo, apontaram 8. Teve uma alma, né? Em 1932, e teve agora entre 1844 e 1885 o Muhammad Ahmad, líder religioso que declarou seu Mahdi. Bom, tem também o Sarchiante, que é o salvador do mundo no zoroastrismo. Bom, acreditando-se em Meixo Sama dele ter sido o único a entrar em estado de união com Deus, que ele falou isso, pode-se concluir ser ele o único Messias. Mas aqui, eu não vou levar em conta essa fala, já podia levar em conta. Mas aqui se toma a conclusão que ia ser o Salvador. Isto é, pelo entendimento do que é ser um Senhor da salvação do mundo. O que é ser Salvador? Salvador da humanidade. O que quer dizer isso? É um Salvador do conjunto de características específicas da natureza humana. Por isso que ele não é Salvador como um simples salva-vidas.
isto é, o nadador socorre os banhistas em casos de afogamento, nem como um cirurgião que trata as vítimas de acidentes com hemorragias internas. Enfim, ele não se resume a salvar vida. Salvador na humanidade não se resume a salvar vida. Por que razão? Já que o homem não é apenas um ser biológico, ele precisa ser salvo no seu conjunto da natureza humana. Pois o homem também é o quê? É um ser lógico, ele é um ser racional, ele é um ser psicológico, é um ser social, ecológico, cultural, antropológico, moral, político, espiritual. Então, o Salvador é aquele que também protege e ampara o quê? A lógica, a razão, a mente, a convivência, relações essenciais entre os seres vivos e o meio ambiente, os padrões civilizatórios, a natureza com suas classes, raça, gênero, cor e idade, a regra de conduta desejável no grupo social, a cidadania, o imaterial, como, por exemplo, cuidar da doença, com acompanhamento da saúde, que não tem existência sensível, e, principalmente, cuidar, sabe o quê? Da alma, na sua essência para o céu. Olha o que é um Salvador. Desse modo, segundo Meixo Sama, em Coletânea de Ensinamento, volume 22 e 25 de maio de 1953, olha o que ele fala. O fato de curar a doença de uma pessoa e salvá-la não significa apenas torná-la saudável. O objetivo final é, além da saúde, fazer dela um ser humano digno, apenas tornando-a forte para trabalhar. Não será possível salvar a humanidade, ou seja, o fundamental é fazê-la um ser humano saudável física e espiritualmente. Refletindo sobre o que foi dito, né, fica difícil de imaginar um sujeito saudável e, por exemplo, desprovido de lógica, está salvo. Um cara burro. Só porque ele não tem colesterol, a pressão dele é normal, tá, mas ele é burro, ele está salvo. Em 27 de julho de 1953, para satisfazer a grande vontade de Deus, é preciso salvar o maior número de pessoas, ou seja, salvar a humanidade. Por isso, o melhor de tudo é encaminhar o maior número de pessoas para a obra divina, formando muitos membros, como os mamerritos. Se você quer ser salvo, então precisa se tornar uma pessoa que seja útil para Deus. Quer ser salvo? Então, seja útil para Deus. Ou seja, tornar-se uma pessoa que chega ao ponto de que Deus não vai conseguir deixá-lo de lado, pois senão isso acaba se tornando um prejuízo para ele, Deus. Esse é o verdadeiro sentimento de Deus. Aí falo eu. Baseando-se na obra de Meixo Sama, onde ele apresenta uma cultura revolucionária capaz de fundamentar a construção do paraíso terrestre, pode-se afirmar que Meixo Sama é o único Messias. Vem a questão agora. Se fosse ele, Meixo Sama, o primeiro Kyosho Sama, olha só, se Meixo Sama fosse o primeiro Kyosho Sama, como alguns afirmam, então ele seria apenas um Kyosho? Em Kosuiku, número 22, 1 de julho de 1953, ele fala o seguinte: por exemplo, uma árvore tem um tronco e os galhos. Depois do tronco, a salvação segue-se na ordem. Galho maior, menor e folhas. Portanto, mesmo se queira salvar as folhas depois do tronco, é impossível, porque está fora da ordem. Assim, no caso da messiânica, eu sou a raiz. Ele mesmo são a raiz. O diretor, a pessoa que representa o tronco no momento, não existe. São os galhos maiores. Após a salvação dos galhos maiores, será a vez dos menores. Tentar salvar as folhas deixando os galhos de lado não é possível, pois a ordem está errada. Aí falo eu. No caso do catolicismo romano, a raiz da árvore da salvação é Jesus Cristo, que foi um mensageiro de Deus, segundo Meixo Sama. O tronco seria o quê? O Papa. Os galhos maiores seriam os cardeais, os intermediários, os bispos, os galhos menores, os padres, e as folhas seriam chamados os católicos. Desse modo, para se salvar os católicos, os
deveriam ser salvos primeiro. Para estes, os padres serem salvos, deveriam ser salvos os bispos. Mas antes os cardeais, antes destes o Papa, e antes destes o... Aí vem a questão. Então, teria que ter que salvar o Jesus Cristo? Em Suí Roku, 31 de abril de 1954, Meixo Sama fala: ontem uma mulher que incorporou Jesus Cristo veio receber Jorei. Ao lhe ministrar a Maria, a Santa Maria, né, mãe de Jesus, incorporou nela e, muito contente, agradeceu-me, a Meixo Sama, repetidas vezes, dizendo que o seu filho Jesus havia sido salvo. E ela não conseguia conter-se de alegria. Aí digo eu, imagine Jesus ao redimir os pecados do mundo. Ou seja, ao livrar a humanidade de suas máculas, trazendo as coisas para si, para onde iria parar se não no inferno? Jesus. Cristo não, Cristo foi para o céu. Isso eu já estou cansado de dizer que Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Juntando os dois é porque Cristo incorporou em Jesus no batismo de São João Batista. Bom, no caso messiânico, a raiz da árvore da salvação é Meixo Sama. O tronco seria o Kyosho Sama. Os galhos maiores seriam os diretores, os galhos intermediários os reverendos, os galhos menores os ministros, e as folhas seriam chamados messiânicos. Desse modo, para se salvar os messiânicos, os ministros deveriam ser salvos primeiro. Para eles serem salvos, os ministros deveriam ser salvos os reverendos. Mas antes, quem que deveria ser? Os diretores. E antes deste, o Kyosho Sama. E antes, assim, a relação de Meixo Sama e o trono de Kyosho pode-se dizer é semelhante à de Jesus Cristo e o Papa, no catolicismo. No entanto, não é igual, pois enquanto Jesus Cristo foi um mensageiro divino que foi salvo 2000 anos depois, e assim os papas erraram muito, como, por exemplo, na corrupção, nepotismo, simonia, que quer dizer venda de favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas, perdões, objetos ungidos, etc, 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 em troca de dinheiro. Meixo Sama, enquanto isso, né? Mas Meixo Sama não, foi um representante de Deus que entrou em estado de união com Deus, que foi salvo, se tornou o Messias. E os Kyosho Sama? Não constato nada nos ensinamentos do Messias, nem na lógica deste, que os Kyosho Sama não necessitem ser salvos pelo Messias. Não cogito que eles tenham entrado em estado de união com o Meixo Sama, não digo nem com Deus, nem em estado de união com o Meixo Sama. Não tem essa desse estado de união com o Meixo Sama, de maneira que o Kyosho fala é porque Meixo Sama está falando. Isso é uma falácia. Acho até que são sujeitos aos momentos de falta de confiabilidade, os Kyosho Sama, de credibilidade, fidedignidade, verdade, assim como ocorreu com São Pedro, ele negar 3 vezes conhecer Jesus. Para concluir, enfim, não se pode querer ver Meixo Sama como um simples líder religioso, como um papa no catolicismo apostólico romano, o Ayatollah no islamismo xiita do Irã, o Dalai Lama no budismo tibetano, ou o Meixo Sama, que até pouco tempo estava na Igreja Messiânica Mundial, ou está na Igreja Mundial do Messias. Bom, isso é o que eu falei para tentar elucidar, né, essas questões aí que fica. Bom, o João Carlos colocou a seguinte pergunta: não estaríamos forçando uma barra, colocando Kyosho Sama como tronco, já que o Meixo Sama não diz quem seria o tronco? Sim. Eu também pensei a mesma coisa, a coisa que você fez da árvore, que a raiz é Meixo Sama e o tronco Kyosho Sama, quer dizer... Sabe por quê? Eu acho que tinha que limpar isso. Sabe por quê? Porque Meixo Sama não é burro, não é idiota. Ele tinha que deixar essa coisa para os homens resolverem a questão. Porque ele sabia, ele não sabia como é que foi a vida de todos esses papas todos, cada um mais maluco que o outro. Ele achava que, então,
só porque pertencia à família dele, que aí não ia ter... Pô, filho dele tinha deficiência mental, tinha deficiência de várias coisas, filho dele. Agora você imagina agora um sobrinho, pô. Cara, isso é muita... Aí eles ficam dizendo, não, estaria lá de cima apoiando essas pessoas. Sim, apoiando como? Tirando a liberdade da pessoa, do livre-arbítrio? Mas então a tal comparação que você fez com a árvore... Sim. Né? Deixa eu fez com a árvore. Ah, sim, mas... Não, assim, você fez um paralelo, né? Não teria que ser Meixo Sama e o tronco já é outra coisa? Não, Meixo Sama é raiz. Meixo Sama é raiz, sim. Isso. Eu falei Meixo Sama e o tronco já outra coisa, assim. Meixo Sama é raiz. Na árvore do catolicismo, quem é a raiz? A raiz para eles é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aqui a raiz é Meixo Sama. Isso. O tronco na árvore do catolicismo. Papa. O Papa. Então, o tronco na árvore da messiânica não tinha que ser quiosco. Tinha que ser, sei lá, diretoria, uma coisa mais direta, entendeu? Essa é a questão. Porque senão faz essa confusão. Essa é a questão. Não faz essa confusão. Se o tronco na árvore da messiânica, a raiz é Meixo Sama e o tronco é o quiosco, aí vão ficar sempre querendo colocar o seguinte. Tem que ser um presidente ou um diretor, sei lá o quê. Quando o Meixo Sama estava vivo, deu um quiprocó. Porque ele estava administrando as duas coisas. Ele era um líder religioso e fazia a parte material, líder material. Da igreja. Aí deu problemas porque ele não era um camarada assim que era um especialista em saber, quando fazia um solo sagrado, em saber todas as consequências que um governo coloca a pessoa. Daqui a pouco a pessoa esqueceu de registrar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Então, ele recebeu muita reprimenda e muita... Acho que até teve que pagar dinheiro em algumas coisas. Então, ele chegou um momento que ele quis separar. Ele ia cuidar apenas de ser líder religioso e não líder material, né? Ia ser só a raiz. Isso. As pessoas... Mas essa distinção que ele fez, em nenhum momento ele não delegou nunca que esse passar da liderança religiosa ia passar para um Kyosho Sama. Ele não fez isso. Ele podia ter feito isso, ele não fez isso. Ele não determinou que o tronco da árvore se chama Kyosho Sama. Não, isso era coisa do Omoto. Tá. E a mulher dele era ligada ao Omoto. Então, ele tinha sido, mas ela, pelo que eu sei, ela continuou. Uhum. Então, ela simplesmente usou, já que havia uma coisa vaga, Meixo Sama deixou uma coisa vaga, ela aproveitou que Meixo Sama não estava mais presente fisicamente, e ficou uma coisa vaga, ela aproveitou alguma coisa da Omoto e trouxe para fazer um... E tanto é que na Omoto, os Kyosho Sama são mulheres. Então ela entrou com mulher, depois botou a filha com mulher, entendeu? Só agora que passou para o neto, né? Ó, Manuel Ladino. Talvez não tenha nada a ver com o tema, mas me diz, por favor, sobre o ensinamento que Meixo Sama fala que o paraíso será em 2021. E o João está colocando uma coisa que eu achei bem legal. Talvez o tronco seja os mamerritos, as almas de ouro. Sim, mas vamos por etapa. Primeiro, o Ladino é o seguinte, Ladino. Meixo Sama não falou isso, não tem ensinamento disso, entendeu? Quer dizer, ele não falou. Isso aí é fruto de uma conclusão, porque tem duas formas de se ver isso. Uma Meixo Sama uma vez falou, eu já me lembro mais, eu acho que era 1900 e... Ele falou que começou o paraíso, uma coisa assim, ele foi acho que em 1953, não me lembro, não vou chutar, foi assim, bem recente, próximo dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala que as coisas se passam em 90 anos, dividido em 3 partes. 30, 30, né? Então, quer dizer, de 1931, acho que 61, depois 61, 91, ele fala, sei lá, a transição. E aí, de 91 a 2021, se entraria no juízo final. Então, quer dizer que 2021 começaríamos a estar na era do dia. Né? Aí seria simplesmente uma transição.
Entendeu? Então, 2021 tem essa interpretação. Mas existem outras também, entendeu? Agora, quanto ao João Carlos, a questão, os maneritos, eu acho assim, na minha visão, os membros deveriam se esforçar. Quando eu falo membro, posso dizer ministro, reverendo, qualquer coisa lá dentro. Quando eles estão ali dentro, esses membros, eles devem fazer um esforço de serem mamerritos. Pessoas que leem e estudam os ensinamentos, quer dizer, e praticam os ensinamentos. Porque, assim, fica muito complicado. A gente vai na igreja, daqui a 30 anos, vai na igreja de novo, e aquelas pessoas não leram os ensinamentos. E aí começam a praticar. Praticar em cima de quê? O que eu vi concretamente, não é o que poderia ser, o que eu vi concretamente, principalmente a partir mais desse Kyosho Sama aqui. Os outros eram assim, tratando em briga as coisas, que a Sama, a segunda, Nidai Sama, Nidai quer dizer segunda, a segunda simplesmente ela se meteu mais em fazer as coisas que a não tinha feito. Ela começou a mexer na liturgia, aquelas coisas assim. A terceira, eu não sei como é que eu posso falar para vocês. No sarrafo, comendo solto, ela se afastou, entendeu? Então ela ficou assim na base de que fazia uns poemas, umas coisas assim, quer dizer, num certo sentido, ela foi insignificante. Essa terceira, né? Quer dizer, mas talvez até ela tenha feito muito bem de ter se afastado, talvez tenha feito uma coisa muito boa. Bom, esse quarto foi um problema. Por quê? Esse quarto ele resolveu a minha palavra é se achar que ele lia muito os ensinamentos. Eu não sei se lia, eu sei que eu interpretava os ensinamentos e saía dizendo coisas como se ele fosse a continuidade do Meixo Sama já está morto, então agora ele pode ficar falando para esse século XXI, que é ele que é o cara, não sei o quê. Esqueceu. O ensinamento dele do século XXI era de 100 anos, quer dizer, ele estava lá presente. É autoridade máxima, não tem outra autoridade. Quer dizer, então ele começou a querer ser novidadeiro, só falando coisinhas que não tem nada a ver, quer dizer, que o Meixo já tinha dito. Ele fala, bota outra linguagem, faz uma confusão desgraçada. Quer dizer, eu acho melhor, se a igreja quiser botar o Kyosho Sama, porque lá na África, por exemplo, precisa de um rei, então bota lá o Kyosho Sama lá. Mas assim, quem realmente lê, estuda e pratica os ensinamentos, não precisa de Kyosho Sama para ficar orientando as coisas. Entendeu? Se o único Meixo Sama chega junto, pede na fonte, pede lá, arrego, Meixo Sama me ajuda, eu quero entender, não precisa ficar dependente de pessoas para dizer uma coisa ou outra. E tem os ministros, né, para orientar. E a cisão, o que vai chegar a um ponto que não chegou, pessoal, assim, o ideal é chegar ao seguinte ponto: vocês ficam aí com que hoje são 100%, então daqui a pouco essa tal da Igreja Mundial do Messias, né? Sabe o que vai ser? Esse Messias vai ser Yoshi Okada. Ele vai ser o Messias. O outro vai ser assim. Pode ser até um outro Messias, mas não vai ser o único. Vai ter um Messias que vai dar continuidade a esse ser. A obra do Messias. Ou tem os outros que vão botando a coisa intermediária, naquele negócio que eu falo. Não, é preciso ter um corpo na Terra, físico, não sei o quê, para escutar o que receber, o que o Meixo Sama tem para dizer para ele, e ele aí fala para os outros. Quer dizer, tem essa situação intermediária. A minha não. A minha realmente corta. A gente tem que começar a ser independente, a gente tem que fazer esforço. A gente pode até trocar entre a gente, entendeu? Mas, no fundo, a palavra-chave é essa. A igreja somos nós. A igreja não é nada de hierarquia, não. A igreja somos nós. Nós é que botamos a igreja para funcionar. Entendeu? É isso que a gente tem que começar a aprender. Sair, se libertar, liberdade, independência. E não essa
tendência cega de ficar simplesmente obedecendo só vertical, vertical, tem que cruzar. Entendeu, João, que eu entendi o que você falou. Quer dizer, os mameritos, para mim, assim, tem os menos mameritos, que você poderá chamar daqui a pouco as pessoas de ouro, ou seja, vamos chegar, as almas de ouro, vamos chegar aos deuses. Aí já estamos dentro do paraíso terrestre, que são os deuses. Então a caminhada tem que ser por aí. Entendeu? Então aí sobre o tronco, ele deixou vago no propósito. Meixo Sama não tinha nada de idiota. Ele sabia que ele sabia o que. Ele chegou a falar isso, nem minha mulher me entendeu. Ele sabe quem era. Foi Akioshi 2. Ele falava que nem, mas não falou assim. Os inimigos que conheceu, não no final da vida. Ele falou isso. E ele passava um pito nos dois, quer dizer, tinha um outro perto dele também. Dizia, pô, vocês não sabem nem o que está acontecendo. Uma faca que poderia ter sido enfiada em vocês não prestam atenção nas coisas. São esses que são esses que são os fodões? Não. Coitados dos africanos. Os africanos, sabe o que aconteceu? Os africanos que eu falei, os africanos, se eu não me engano, se eu estiver errado, até de me corrija aí, mas eles devem estar que nem a gente. Vou repetir a mesma coisa de ontem. Não devem ter ensinamentos no seu dispor. Só receberam diretrizes do Kyosho Sama via Reverendo Francisco, via Reverendíssimo Watanabe, entendeu? Só obediência. Então, eles ficaram formados com isso. E não tem ensinamento. A internet dele deve ser precária, que nem assiste o que eu faço. Então, qual é a fonte dele? E já deve ser um povo complicado, porque para acreditar em qualquer coisa deve ser a maior facilidade do mundo. É aquele negócio da... Como é que chama? Candomblé, não sei o quê, esse tipo de coisa. Caramba. Alguém falou... O Cristiano perguntou se a instituição veio da Almoto. Bom, a palavra veio da Almoto, ela é correta, mas é assim, Meixo Sama, se for olhar a história dele, ele foi por vários anos agnóstico. Agnóstico não é bem ateu. Agnóstico é aquele que Deus ou não Deus, isso não faz diferença, ele não sabe provar nem sabe desprovar, então não leva em conta. Depois ele passou a entrou no Almoto, quando perdeu a mulher, os filhos e tal, e foi à falência. Então ele recorre, que muita gente recorreu à religião e entrou no Almoto. E lá tinha dois, eu vou estar contando muita coisa lá. Lá ele viu a questão dos remédios, e outras coisas mais, a questão do sistema, da perversidade do sistema. Então ele se apaixonou por aquilo, entrou, mas depois ele viu que a Almoto estava freando ele. Então ele rompeu o Almoto e seguiu. Isso seria no Bíblia do século XXI, o volume que fala do Messias, né? Porque aí faz a abordagem da vida de Meixo Sama e tal. Né? Só ler o volume 4. Volume 4. Sempre da coleção da Bíblia do século XXI, que é a sistematização dos ensinamentos do Messias e Meixo Sama, que foi feito por nós. Amanhã, então, não esqueça, eu vou fazer às 4 horas da tarde. Amanhã é domingo, as pessoas estão aí, 4 horas da tarde, eu vou começar o desafio do século XXI na questão política. E vou analisar a questão da comunidade, da civilização e do nacionalismo. Não percam, tá bom? Fique com Deus.